assistindo a TV Manchete, fã dos heróis japoneses que lançaram em 2020 esse quadrinho, que é uma continuação oficial, né, aprovada pela Toei Company, do Jaspion, né, pela editora JBC, que foi uma das primeiras editoras a lançar mangá aqui no Brasil. Então, muito legal a gente estar junto. 2001, né, cara? E a gente junto também ali, né? Trabalhava na Comad, que era concorrente, ele trabalhava na JBC, mas a gente se conhece aí há bastante tempo e que legal a gente estar aqui em 2024, tanto tempo depois, ainda na ativa fazendo coisas assim. Pouco sabe, mas eu também comecei na Comad, né? Eu estudei pro site Herói e Clarinha. É verdade, né? Depois conheci o meu pastor de É verdade. Bom, queria começar esse bate-papo falando sobre a paixão pelos tokusatsu. Você viveu essa época intensamente, você também, Michel. E quando que você resolveu transformar isso em trabalho? Como é que foi? Bom, eu peguei bem retalho as coisas da década de 60, 70, né? Passava reprises na Mara Maravilha. Então vi trechos de Spectreman, Ultraman, Jack, mas nunca vi a série na totalidade, né? Mas quando, num domingo, assim, em família, trocando o canal, parou num capítulo do Changeman, né? E era o capítulo do Pegasus resgatando a filha do comandante, né, do Esquadrão de Defesa, do Cristal X, muito legal o episódio. E na sequência veio o Jasper. Foi passar o Paixão à Primeira Vista, né? E eu tava na época, tava no ensino, hoje que seria ensino básico, terceira série. E logo em seguida já tinha coisas na banca, o álbum da Block, e é uma coisa que eu percebi bastante, né? Eu tenho esse álbum guardado até hoje. A capinha dele não é tão perfeita, mas eu tenho ele completo. Eu tenho um orgulho dele, porque assim, na época não tinha muita grana, né? E eu morava na cidade de Patriarca, e tinha uma banca de jornal, digamos assim, um pouco mais uma ladeira acima e uma parte do metrô Patriarca. E aí o dono me dava 10 pacotinhos de purinha para eu pegar o jornal de uma banca e levar para outra. E aí assim foi, eu comprei. Trabalhar com o cara da banca e troca de figurinha. E foi assim que eu completei meu álbum do Jasper, assim. Foi uma felicidade, assim, completar esse álbum, cara. Porque eu tenho outros álbuns ainda lá em casa, mas o da Block Editora é o único que eu completei por causa da grana, né? Não tinha grana pra ficar comprando figurinha. Esse é o álbum clássico, né? Quem teve aqui esse álbum da Block? Eu tenho restos do meu, fragmentos do meu. O meu a capa não tá tão bonita. Mas eu tá tenho bem mais capa, assim, mas eu gosto de um plástico, assim, ele foi se esfarelando, né? Com o tempo. Mas é um clássico total. E aí, assim, no decorrer do tempo, eu fui me envolvendo, fui descobrir os animes, os mangás, Dragon Ball para minha vida também. Conheci pessoas, conheci o Khan, na cidade patriarca também, tinha uma locadora muito da fantasia. A gente começou a frequentar o CAD, né? Fiquei sabendo que existia O CAD era um evento tipo esse, assim, ó. Só para os fãs, só que na época não tinha internet, não tinha acesso nenhum a coisas que não estavam na TV aberta, né? Então era um agrupamento de fãs para ver numa TV de tudo, obviamente, coisas que não estavam na TV aberta em japonês sem nenhuma legenda. Exato. Eu fazia parte do outro grupo, era o Neo Animation CAD, e o Neo Animation que passava muito tokusatsu. Então, assim, o povo junto para ver coisa inédita em japonês, sem legenda. Então isso fez com que eu e o Khan descobrissemos o Mangá Explosion, que acabou levando até a JBC, né, com a JBC, e eu entrei para na JBC. E aí eu era repórter da Rinshin, redator da Rinshin, pude fazer especial. Essa especial, Tokusatsu ser muito especial mesmo, porque justamente lá no Centro Cultural, numa exibição do Animation, eu fiz a matéria, eu, Jasper Changeman, né? Com qual você é um dos personagens, e contou várias histórias de fãs de Jasper Changeman e como as duas séries ela impactou na vida de cada um deles. Essa matéria para mim é muito importante, porque é emblemática. É um clássico. E no primeiro dia que eu entrei na JBC, eu lembro de ter comentado com o Marcelo Del Greco por que não existia um mangá do Jasper. É muito louco isso, né? E eu falei, será que um dia a gente vai lançar
produzir um mangá do Jasper Mas no começo vocês queriam pegar os da Terebi. Não, nem das Terebi, nem tinha noção do que tinha na Terebi. Eu só falei, pô, por que não tem um mangá do Jasper? Fez tanto sucesso aqui. Será que se um dia a gente puder fazer com artistas brasileiros, assim, o mangá do Jasper, será que não rolaria? O Marcelo falou, não, a gente tem uma longa vida pela frente para poder pensar nisso. Passou 20 anos. Caramba, cara. E você, Michel, como é que foi a sua profissionalização aí, desde o sonho original? Eu também, né, tive esse impacto com as séries na Manchete, né, lá no final dos anos 80. E naquela época eu já desenhava, né? Então, se você vê, eu até coloquei num sketchbook meu os desenhos com 7 anos do Dario e do Jasper que eu tinha feito na época, né? Porque a gente estava maluco, né? Com todo esse conteúdo, né? Que é tão bonito, né? E, assim, salvo o limite de orçamento, mas tem uma arte, tem uma dedicação com design ali, né? Para ser interessante. Uma busca por criatividade, então a gente era apaixonado, de repente caiu aquilo no nosso colo pela TV, né? A gente ficou maluco, né? Então vivia desenhando, sabe? Mudou muito as formas de pensar, assim, né? Quando fosse criar alguma coisa nova, né? Uma coisa pessoal, assim. E com o tempo, sempre busquei, então não parei de desenhar, né? Então aconteceu naturalmente quando entrei na idade de realmente trabalhar e buscar formas de viver disso mesmo, né? Então, uma dureza, né? Nós três aqui, né? A gente gosta tanto desse negócio que a gente transformou em trabalho. É difícil, cara, trocar essa paixão por reais, né? É difícil, né? Mas é muito gratificante. Sim. Mas não tem como, quando você está lá produzindo, né? O que você gosta, dá aquela animada na alma, assim, né? E foi isso, e até os primeiros trabalhos mesmo remunerados foi o colorista de um conteúdo que tinha a ver com Tokusatsu, assim, de uma inspiração, que eram os Power Rangers, publicados na JBC, na época. Aí é uma coincidência, assim, lá no começo já tinha uma ligação, né? E conforme os anos passaram, né, trabalhei com produtor de animação, fiz muito livro didático, né? Tive história em quadrinho autoral publicado, até que finalmente, né? E assim, durante esse tempo, eu não esqueci do Tokusatsu, assim, né? Os originais que a gente tomou contato, né? Então, de vez em quando até redesenhava, pensava, qual seria um redesign do Jasper, sabe? Um redesign dos Changemans, né? De vez em quando sempre brincava, assim, mas aquele rascunhozinho na mesa, assim, né, de trabalho só, né? Uma coisa pra mim mesmo, né? E até que de repente aconteceu de virar realidade, né? Quando houve o convite do Ed, né, com o Marcelo, pra gente, né, fazer o mangá. E aí foi assim, foi uma loucura, assim, foi realmente inacreditável, assim, aquilo virou realidade. Não, é histórico, né? E eu queria perguntar para vocês dois como é que esse projeto finalmente nasceu, como é que foi a reação da Toei Company quando soube que vocês iam continuar a história do Jasper. Daqui a pouco a gente vai ver o último episódio, né? Como termina. Como é que eles aprovaram? Eles falaram, eles definiram alguma coisa na história, eu quero que termine assim, assado, ou que continue assim. Vetaram alguma coisa em relação ao seu desenho também, Michel, eles falaram, deram um pitaco. Conta aí uma versão resumida. Você tirar esse maluco para desenhar. Eu curto muito o seu traço, porque ele é um traço estilizado, eu gosto bastante disso. Na Terebi, naquelas duas revistas que estão do lado do capacete do Jasper, foram onde saíram os mangás que existem de Jasper no Japão. Só nessas duas. E são mangás bem simplórios para criança, que meio que reproduzem o que acontecia nos episódios da TV em quadrinhos. O da Terebi Magadin, do lado direito do capacete, ele é feito pelo Nonaka Minoru, que é o cara que mais tarde desenhou as armaduras do Cybercop, que é o Cybercop. Ele fez o mangá dos policiais do espaço e do Jasper. Ele é um mangá mais fiel ao character design, digamos assim. E o da Terebi Land, que está do lado esquerdo, é Michio Watanabe, se não me engano, o cara que fez. E ele tem um traço que eu gosto mais, que é um traço mais cartunesco, né? A Angri tem um cabelo mais armado, o Jasper não tem, os vilões, eles têm um traço bem estilosão.
E eu curto muito isso que tem no seu traço também. Você pega a característica dos personagens e enfim, eu acho muito da hora. Mas conta aí. Eu acho muito legal isso. Conta aí como é que foi. A Toei ficou chocada que alguém queria contar isso? Não, basicamente, foi mais ou menos no finalzinho de 2017, a JBC, a gente estava lançando o terceiro Renshi Mangá, que a gente fez o concurso de mangá, e a Marina veio, a gente podia pensar em desenvolver um projeto maior, né, para quando a gente... Eu lembro que em 2018, eu acho que ia fazer aniversário, acho que era o 24º, ia ser 25 anos, uma coisa assim da JBC, e ela falou, por que a gente não começa a pensar em produção de mangá? Já que a gente já tem tantos anos traduzindo, né, comprando esse direito, traduzindo para cá, agora vamos tentar fazer o inverso. Eu falei, porra, falou o que eu sempre quis, né? Eu particularmente acho assim, eu gosto da cultura de fã, acho muito bom ter contato com outras culturas e tal, mas eu acho que assim, ela serve também para destacar alguma coisa dentro de você, você absorve aquilo que te passam e um dia você tem que devolver, né? E tipo, misturando com outros elementos, exatamente, né? Não só desenvolvendo exatamente aquilo. Exatamente, uma coisa que você faz hoje, né? A gente procura fazer lá na JBC com os novos mangás que a gente está lançando, assim, trazer técnicas, né? Tudo que eles passaram, a influência japonesa, o melhor dela é devolver para o mundo. Eu acho que o brasileiro não pode ficar simplesmente, que legal, e ficar parado, a gente tem que devolver isso. Então, aquela conversa que eu tive com o Marcelo, lá em 2001, quando eu entrei na JBC, eu falei, putz, vamos tentar fazer um mangá do Jaspion, porque assim, a gente tem uma parcela da galera ainda com seus 30, 35 anos, e eu acho que valeria a pena fazer uma coisa... Agora de 40. Vamos correr. E aí, assim, beleza, vamos tentar falar com alguém da Toei e eu vou trazer o Ricardo. Toei bom, Aí, Ricardo, tipo, recebeu o aval de desenvolver um projeto de quadrinhos com Jaspion, com autores nacionais, e só que precisava falar com alguém da Toei. E aí o Ricardo falou, beleza, eu vou ver, estou no contato com uma jornalista, né, que tem conhece muita gente. Michio, né? Michio, e conseguiu o contato do Yosei. O Yosei, a gente fez uma carta explicando tudo o que a gente gostaria de fazer. Naquele momento a gente não tinha noção do quanto a Sato tinha de direitos da obra, né? Para quem não sabe, tem uma empresa brasileira chamada Sato Company, que desde antigamente, né, lançou Cybercop aqui no Brasil, lançou várias coisas. E hoje a Sato Company, ela é a representante oficial da Toei Company no Brasil. Na América Latina. América Latina. Então a Toei Company, você vai falar diretamente com eles no Japão, eles falam, não, se o Brasil quer fazer coisa para o Brasil, fala com o Sato Company. O que facilita também a nossa vida. Sim. No caso do livro do Jasper aqui, foi muito tranquilo, foi ótimo. É que ele também ajuda a ter argumento, né, para falar, o mercado é bem diferente, né? E é muito desenrolado, imagina, chega lá no meu caso é diferente da JBC, né, a gente criou uma editora, então, olha, eu sou o Ricardo, tenho uma editora, mas o que você vai fazer? Você é sério? Você não é sério? Você é só um fã? Você é profissional? E o Sato, ele me conhece, a gente tem uma relação antiga, meu primeiro patrão foi o Sato, em 2000, então ele ajuda bastante, foi o meu primeiro patrão. Pois é, então no final deu certo, a gente mandou esse e-mail para o Yosei e devolveu falando, olha, projeto maravilhoso, gostamos da ideia, pode falar com o Sato-san aí no Brasil e a gente toca o projeto. Então daí partiu para uma feijoada do Sr. Sato, lá no Graça Mineira, no Santa Cruz, e a gente ali já começou a conversar sobre detalhes. O mercado editorial brasileiro não é igual ao mercado editorial japonês, então uma das coisas seriam tentar passar o projeto e mostrar para ele, vai precisar de chegar no royalty de tanto para poder produzir isso da melhor forma possível. Que eu ainda teria que contratar um roteirista e um desenhista. Eu não estaria comprando da Toei Company algo pronto, eu estaria produzindo aqui, né? E aí, assim, foi muita conversa, demorou um tempo, e eles apostaram, depois de muita conversa, apostaram, saiu o contrato e tal, e aí a difícil missão era escolher quem iria escrever e quem iria desenhar. Que aí a gente chega no Michel Borges e no Yabu. Porque eles já eram uma dupla do Combo Rangers? Por ser uma questão seguinte, a primeira discussão que a gente teve foi quem que a gente vai chamar
e vai conseguir ter um entrosamento sem ter treta na produção, né? E o Yabu e o Michel vinham trabalhando com a gente há muitos anos. Então foi a primeira opção de bate-pronto, todo mundo falou, puta, pode crer, eu acho que cantou uma música parecida. Sim, claro. Né? E aí o Michel pediu alguns testes, o Michel já tinha uma coisa pronta e ele mandou alguns testes. Mas que eu tinha dúvida, teve alguma aprovação do seu desenho, do character design, vamos dizer assim, lá fora, pela Sato Toei? Não exatamente, né? Passou por aqui. Então, Pela JBC. Normalmente assim, o crivo tem que passar pela editora para eu vender bem para o Japão, porque isso não faz sentido. Por isso que eu bato muito na tecla, qualquer produção nacional com um herói japonês, ter gente que manja para poder falar assim, isso aqui não tá bom, eles não vão passar, sabe? Então a gente teve muito esse cuidado. Então, tudo tinha que passar no crivo da JBC, no caso eu e o Marcelo que estavam na frente do projeto, porque a gente fala, putz, isso aqui tá viajado demais. Então, só para vocês terem uma ideia, o roteiro desse quadrinho, para chegar aqui, ele teve quase 7 tratamentos. É um processo, né? Quase 7 tratamentos. E sendo que os 2 primeiros foram recusados de cara. Assim. Não. Você chegou a desenhar algum tratamento? Tem um storyboard completo. De outro roteiro, completamente. Acho que é o primeiro, segundo. Eu acho que chegou a ser completo, umas 20, 30 páginas. Nossa, suado, né? Rafa, mas o Rafa do Michel é aquele Quase Rafa. pronto, É um negócio muito um forte. sketch bem definido. Modesto. E em que momento vocês aprovavam? Chegamos nessa história. Ou internamente primeiro você, não, isso não funciona, vocês só mandaram Não, uma aprovação? foi mandado para a Toei um plot, um roteiro traduzido e um plot. E aí, assim, entre algumas trocas foi aprovado. Né? Legal demais, legal. E como que foi, Michel, para você começar a desenhar assim? Você já tinha criado um mangá tão longo assim, desenhado tantas páginas de uma única aventura? Já tinha publicado um quadrinho meu que tinha 100 páginas, né, que era do roteiro, tudo meu. E depois teve a trilogia dos Power Rangers, que foi o revival deles, né, que tinha ficado 10 anos sem publicar. Então eu desenhei todos. Eu acho que cada edição tem mais de 100 páginas, né? Acho que é umas 120. A primeira eu até vi recentemente, umas 120. 153 páginas. Eles têm 153. Então, assim, quando você está iniciando a desenhar e pensa, acho que vou fazer quadrinho, né? Você tem que, se você só descobre que realmente consegue fazer depois que você faz uma história inteira de umas 30 páginas. Você fez ela inteira. Aí, se você fizer, você sabe o que você sabe fazer. Você tem essa capacidade, né? Então, eu já estava assim, né? Tinha uma prática já, né? Mas aí veio o lance de ser um estilo diferente, né? Porque é heróico, mais de ação e não é tão cômico, né? Tão que nem cartunesco como era os Power Rangers, né? Então eu fiz lá umas ilustrações que até foram usadas no anúncio, né? No anúncio do mangá, que para já pegar assim, meio que um direcionamento, ó. A direção que vai seguir vai ser a partir disso aqui, né? Pro visual, né? E aí foi interessante que chegou num momento que eu já estava com a ideia que assim, realmente tem que ser o visual original, né? A armadura como ela era mesmo, assim. Com certeza. Porque é interessante que se fôssemos 10 anos antes, 10 anos antes de 2018, eu tô falando, eu já tenho outra cabeça, eu ia querer fazer um redesign, deixar mais, sabe, tecnológico, sabe? Só que passaram 10 anos, né? Não precisa. Só que a gente não ia deixar. Não iam deixar. Mas foi interessante que quando chegou em 2018, eu já estava assim, tipo, fascinado com esse design original. O design do Jasper, ele é muito clean, ele é muito atual até hoje, né? Eu acho que talvez se fosse fazer um filme, né?
talvez tampar a parte de baixo do braço, assim, que está no tecido, de repente só completar igual o Giban, por exemplo, o Spectre. É uma questão de... As pernas, tudo. mais os materiais ali, né? Que você vê aquele tecido, tira um pouco você da ideia da armadura cibernética, né? Talvez essa parte preta for uma coisa mais... Tem uns detalhes que você vê que é uma costura mais... E fora que a gente está tão acostumado há tanto tempo que também, é estranho. Alguém podia ter que estar fazendo Photoshop isso. Imagina se Jasper fosse feito na época do Giban, mas fazer uma coisa meio realista, assim, completar, não, será que a gente estranha? A gente acha que sim, porque a gente cresceu vendo isso, mas será que é legal? Mas dá sim, dá para manter. Muitos uniformes dos filmes da Marvel, eles mantêm muito daquele básico do herói, que você vê no quadrinho, assim. Aí só arruma um material, que é um material, né, tipo, mais textura, as texturas, uns desenhos, uns ângulos, mas a maioria tá ali ainda, sabe? Então seria mais ou menos assim. Mas assim, ele tem pouca coisa. Ô Michel, só uma coisa, você não ficou traumatizado de ter que desenhar tantas vezes na armadura do Jasper? Então é isso. Cada quadrinho. Sim. Uma coisa muito importante quando você faz o design de um personagem é pensar qual vai ser a finalidade, qual mídia que vai ser. Se ela vai ser um quadrinho, ou se vai ser uma animação, ou se vai ser um live action, né? Vai ser filmado ou um jogo. O live action e o jogo são parecidos, por quê? Porque você faz a roupa uma vez e aí você filma ela várias vezes. Então você pode colocar o detalhe que quiser, encher de coisa, dependendo do orçamento da sua produção, você vai embora, né? De jogo também, né? Só que quando você vai desenhar, se for uma animação tradicional ali na mão, né? Ou um quadrinho, você já se opta por coisa mais simples. Só que para desenhar a armadura, tipo, ela não foi feita para quadrinho, ela foi feita para TV. Então eu tive que desenhar várias vezes aqueles mesmos detalhes na mesma página, várias vezes assim, ângulos diferentes. Mas. E o Dylan pior ainda, né? Nosso robô, né? Todo quadrado. Eu adoro essa versão do Dylan. Sim. Então, aí o que compensa, o que entra na importância de ser fã, né? Tipo, de ter um carinho, de ter um interesse nisso. Porque eu me divertia fazendo isso. Mesmo que fosse várias vezes, eu me divertia fazendo o ângulo, tinha essa loucura de gostar de, aqui eu vou ter o prazer de colocar o detalhe mesmo que tem na armadura. Ou o jeitão do Dylan, para parecer que é realmente um robô mesmo, assim, pesadão. Então, o que compensava é esse lado. Legal demais. Conta aí, como é que é a história do capacete do Jasper, que a Toei falou? O que é isso? Nada com No final, assim, uma produção desse pote, você tem muita gente envolvida, né? Quando eu me coloco como produtor executivo, porque realmente a produção executiva você vai sofrer com essas coisas, né? Então é sempre bom que quem vai tocar a produção, como eu já tinha dito no anterior, manje do assunto. E seja o grilo falante ali, falando, olha, esse caminho não tá bom não. Vocês estão indo para um lugar estranho. Precisa, né? A história, na primeira base do roteiro do texto, ela já estava redonda porque o Yabu teve um insight num evento em Santos. E em vez, ele estava querendo reinventar muita coisa, sair muito do briefing, e naquele dia um cara chegou para ele e falou assim, cara, como vai ser a nova luta com o Satanos? Aí ele falou, putz, os caras não querem ver novo personagem, não querem ver vamos procurar fazer o tradicional novo. Que aí, isso foi muito positivo, porque saiu da ideia de você, vamos tentar recriar uma coisa muito louca, e sair do tradicional, para voltar a ser não. O que o pessoal quer é o cara de armadura que enfrenta o mal. Né? Mente é isso. Assim. E aí a série começou a seguir esse caminho. Naturalmente, no roteiro a gente começava a ver, o Marcelo é uma das pessoas que começa a falar, putz, aqui tem uma barriga, tá devagar, precisava de uma cena de ação animal, o Jasper não pode aparecer na 20ª página, ele vai ser logo de cara. Então aí eu tocava ideia com o Michel, tem a primeira cena que o Jasper aparece nesse lugar é muito legal, porque se cria toda uma trama dentro do bar, uma briga, e aí quando o Jasper pega uma armadilha, a dupla abre com o Jasper transformado, segurando
duas serras elétricas, e era uma cena muito bonita, né? E, inclusive essa cena está na Mundos Infinitos, lá no Santa Cruz, até hoje, eles não tiraram, né? A loja deixou de ter Gaporã, mas está lá. É legal, cara, que o mangá, né, a gente vê o Tokusatsu, tem muita limitação técnica, né? Apesar de ser um estilo, uma cinematografia própria, que a gente gosta muito e tal, tem coisas muito possíveis que só, de repente, uma computação gráfica de Hollywood resolveria, que eu, particularmente, não é o que eu desejo, né? Jamais, gosto assim. Mas no quadrinho, você tem umas possibilidades de fazer naturalmente, né? Coisas que explorar coisas que na série iam um pouco além da série. Eu acho que é isso que a gente tem que explorar quando a gente está falando de transportar uma série que é live action, né? Que é um programa de TV para uma história em quadrinho, aproveitar essa passagem para poder produzir algo que não era feito na TV, né? Coisas diferentes da série de TV, né? Viajar ainda mais, né? Então, com o Jasper foi indo aí. O Iago tinha escrito momentos na série que a gente teria um Jasper sem capacete. E aí foi uma das coisas que muito foi questionada. Polêmica, né? Polêmica. Como eu falei pra você, o Jasper, de todos os heróis, o Jasper foi o único que não apareceu sem um capacete, nunca vi isso. Então não dá, e foi discussões, foram várias discussões. Ele chegou a desenhar, né? Você chegou a desenhar. E aí a gente tem a visita do Yohei aqui. O Yosei é o responsável pela parte internacional da Toei Company. Então ele é um cara da Toei, aí ele chegou lá no escritório da JBC e estava lá o Jasper sem capacete na tela do Na hora que ele viu, ele falou, isso não pode acontecer, né? De tudo, isso não pode acontecer. Então foi uma das coisas pra mim, uma vitória pessoal, né? Porque eu falei que isso não pode. Mas depois até né? A gente no livro também tentou pra caramba, a gente sabe que eles vão falar não no livro. E aí até eles falarem não sabia, é mentira. Mas porque assim, a Toei Company, ela tem uma regra interna que, né, é questionável, né? De que o herói não pode aparecer sem um capacete. E em termos de bastidores, em termos de making off, também não. Então a gente colocou. Eu argumentei, né, que era um livro para o público adulto, né? Não para criança e tal. A gente quer ver making off. Assim como eu acho que não tem nenhum problema. Assim como tem livro de Star Wars, dos Estados Unidos, Senhor dos Anéis, que mostram o making off das coisas, documentários e tal. Mas não pode. Então a gente tinha algumas fotos lá na entrevista com o Shibahara, na entrevista com o Kokumai, que é dos atores, do elenco lá, de dublê sem capacete e tal, que eram maravilhosas. A gente teve que tirar todas elas, porque existe essa regra, né? Não pode. O dublê com roupa normal, ele pode. A gente teve uma parecida também, quando a gente mandou aquela parte de comentários, a gente tem dali, do Akari, fazendo seus comentários. Todos os dois mandaram fotos, só que a Toei vetou. Então, você pode usar a imagem dos personagens no mangá, como eles, mas não usar fotos. Porque eles falam que quebra a magia do que é o negócio. Eles falaram isso pra mim. Quebra a magia do que é o negócio. Porque assistiu já fosse adulto. Já. Eu argumentei até onde deu, até ele falar, entendi o que você disse, mas não. Aí você então tá bom. Cortar Aí vai sério. Assim, só para concluir a produção, teve várias coisinhas que a gente foi se adaptando no meio do caminho. Mas, por exemplo, as últimas páginas, né, a batalha do Dairon com o Satangos, né, mais uma vez, ficou... A gente achou que ficou muito curta, né? A gente conversou demais, mas não podia ficar uma coisa mais... Né? E o Michel teve que repensar toda como seria a batalha. Inclusive, o golpe final do Dairon é inspirado em uma reportagem de uma revista japonesa, acho que foi uma roupa japonesa, que é o Dairon se transforma em nave, pega o impulso e só transforma parte do corpo dele, né, em robô de novo para dar o golpe Dairon, e a gente trouxe isso como novidade, assim, ninguém tinha usado, falou, puta, legal, vamos acrescentar, que é uma coisa que só agregou ao lore e ao mesmo tempo não desmereceu a série de nenhum momento, assim. E ficou muito legal, assim, o Dairon tem um golpe novo no mangá brasileiro. É legal, coisas que o mangá permite fazer de um jeito bem fluido que na TV a gente nunca viu. Muito legal.
Aquilo que o Ricardo falou, né? O orçamento da série original deixou muita coisa implícita, né? E coisas que a gente poderia ver que não acontecem, né? Em escalas diferentes, né? Por exemplo, essa cena mesmo, será que eles poderiam fazer na série, né? Sem o auxílio da computação gráfica. Sim. Eu ajudaria, ficaria horrível, né? Porque é bem ruim, né? A computação perigosa, mas na época não dava, né? Sim. Essas cenas do Jasper sem capacete, né? Eu lembro que eu peguei o roteiro e fui lá e desenhei, né? Beleza. Aí depois surgiu lá a demanda de não, melhor colocar capacete, né? Aí eu fui lá e editei essas páginas com capacete. Aí eu falei, mas precisava estar danificado. Aí estava tudo danificado, aberto, mostrando o olho. Né? Aí depois, mas ainda ficou mais um impasse, né? Então, mas será que não está demais ainda, né? E tal. E aí, então vamos fazer assim, vamos colocar a viseira, porque o capacete do Jasper, a gente vê que ele tem olhos que acendem, né? Só que o que acontece? Que o Murakami, que é o designer original, ele já fez que dentro do vidro tem uma viseira, tem um olho bem robótico. Aquele olho do Jiraiya. Aquele é igualzinho aquele do Jiraiya, por dentro. E tá o tempo todo lá, só que a gente não vê, né? Aí eu falei, então eu vou fazer isso, eu vou fazer que comeu aqui um pedaço do capacete, e aí vai dar essa viseira, e aí a gente vai ver o olho através do vidro do olho. Então, ele não tirou o capacete, né, inteiro. E aí foi a versão final, foi essa mesmo. Isso aí. Muito legal, cara. E falando do futuro, né? Eu acho que um evento como esse está bastante ligado ao que a gente pode fazer, né? O quadrinho vendeu bem, a gente sente que tem interesse do pessoal, né? O público 30 a mais que cresceu assistindo. Estou feliz que teve gente aqui no evento até mais nova, cara. A gente hoje teve um menino de 20 anos que veio comprar o livro, fiquei feliz da vida. Ele falou, nossa, mas você gosta? Eu gosto muito e tal. Então assim, mas pra galera, no geral, 30 a mais, a gente lançando o livro O Guia Visual Definitivo, acho que soma a uma iniciativa como essa. Vocês vão lançar esse ano o Jiraiya, o quadrinho do Jiraiya. A gente, como Mozu, a gente não tem definições assim, mas o próximo projeto é naturalmente o Jiraiya também, um guia visual definitivo. A gente está no processo disso para anunciar oficialmente. Então, me fala assim um pouco do Jiraiya e me fala um pouco do que você sente desse mercado dos 30 a mais de heróis, porque tem muito espaço, cara. No Japão eles fazem muita coisa para essa. A quantidade de livro, você vê ali, tem esses livros do Murakami, o Metallic Bible, o livro aqui de design da Hobby Japan, né, da Hobby Media, é tudo voltado para o público adulto, não é para criança. Então a gente está vendo que no Brasil também tem esse público, né? Sim. Assim, cara, eu acho que assim, a gente, com o Jasper, bolou uma série de iniciativas de quadrinhos, trazendo mangás oficiais. A gente sabe que muitos deles não foram muito bem, diferente de Jasper, não foi tão bem assim. Mas são séries regulares, a gente entende e tal, vai falar com um público diferente, né? Por aí vai. A história dessa Jiraiya, chegou a produção, acabou recentemente, foram 2 anos de produção. A gente chegou numa fórmula que assim, não dá para fazer um quadrinho de 200 páginas com menos de 1 ano e 8 meses, não dá para fazer, isso é loucura, assim, o Michel, né, desenhou em 8 meses. Passa 6 meses! Olha o editor aqui, ó. Precisa desse Coitado do Michel. 1 ano e 8 meses, eu acho que é o mínimo necessário para uma graphic novel de até 200 páginas. O Jiraiya chega nesse time. O que eu posso falar de Jiraiya? Ele vai inaugurar um formato diferente, né? Os meninos que produziram bateram muito nessa tecla que iam fazer um mangazão, né? Diferente do Jasper, que eu lembro que a gente fez até uma pesquisa naquele final de Dragon Ball Super, que a gente falou, vocês acham Jasper capa mole e capa dura? E todo mundo falou, não, capa dura, seria muito legal ter capa dura. Jiraiya vem no formato mais standard, eu estou dizendo que não vai ter capa dura, mas assim, a priori vem no formato standard.
a gente tem metade, diminui um pouco o custo dele É e importante também, deixar ele um pouquinho mais acessível. Né? Com isso, Jasper deve ganhar uma nova versão. Está discutindo bastante com o Michel, pode ser uma remasterização do que está aqui. Legal. Aí põe já sem capacete, sem ninguém ver. No caso do Jiraiya de enredo, que posso falar, assim, ele passa alguns anos depois da derrota da família feiticeira, e aí a gente começa a Jiraiya mostrando um cenário novo, né? O que aconteceu com o Império dos Ninja com a derrota da família feiticeira? Quem quer subir ao poder? Porque é uma história mundana, né? Tirando, né, o Delstar, é uma história completamente mundana, né? Do planeta Terra mesmo, é legal isso. E aí, assim, basicamente você tem dois clãs, assim, bem fortes nesse cenário, que é o cartel de Hong Kong, né? Que o Kirin Dragon fazia parte, e você tem os Tetsujin, que são os ninja russos. Eu tomei até uma chamada da Toei, porque a gente colocou no plot como China e Rússia, né? Melhor não usar povos. Mas na história, mas na história eles são basicamente isso, né? O cartel chinês e os ciborgues russos, né? E assim, vai partir daí, né? Então volta Rei, volta Spark, né? Tem Manabu, tem Jiraiya, né? Tem Ainda bem que Jiraiya, né? Mas, cara, mas junto com o Jaspion, o universo do Jiraiya, Changeman também assim, né? É um universo amplo, né? É um universo cheio de coisas que eles criaram na série de Tokusatsu que dá pra explorar muito, né? E aí o grande dilema é o seguinte, o Jiraiya não tem mais espada olímpica, então ele tem que enfrentar vilões tão fortes quanto antes, mas sem o poder da espada olímpica. Ou será que ele teria uma segunda alternativa? Não sei, vocês vão ter que ver isso em julho, se Deus quiser, no Anime Friends, a gente lançando lá. Lançamento no Anime Friends. Isso. Muito bem, gente, muito bem. E no caso do Jasper, a gente está num dilema hoje, ainda conversando bastante sobre como vai ser essa retomada, se vai ser uma continuação direta daqui, ou eu entendo que aqui foi um título que para inaugurar tudo isso, né, e tal, porque a gente, é uma coisa que a gente vem falando, né, tem muita gente interessada em Tokusatsu, mas aí pro cara ler uma continuação do Jasper, um moleque de 20 anos, ele vai ter que assistir a série, né, e para depois fazer sentido para algumas coisas no lugar para ele. Será que no momento da gente recontar essas histórias, mantendo a tradição, mas com um ângulo de visão diferente? Tem muitas possibilidades, né? Porque a série tem muitos ganchos, tem muitas histórias ali que não foram contadas, né? Quem realmente derrubou a Olha, do Jasper? eu assisti os 2 primeiros episódios do novo desenho do X-Men. Vocês assistiram no Disney Plus? Muito bom, muito bom. Eu fiquei nessa assim, será que eu revejo a série dos anos 90? Preguiça, era um monte de episódio. Aí eu vi os dois e, cara, leva em consideração o que vem antes, sim. Mas ele continua, sim. E é bom, sim. Então, você também pode contar uma história dali pra frente que tá ligado com lá atrás. E tá tudo bem. Quem quiser ir atrás a fundo, tá lá. Vai lá e assiste a série. Então, assim, a coisa é a escolha. Tem muitos caminhos. Né? Sim. Mas o que a gente vai vendo assim conforme você levanta a régua dos vilões, você começa a questionar, principalmente quando você está falando de quadrinhos, você começa a questionar como esse cara sozinho vai conseguir vencer tudo isso. Então você começa a falar, preciso criar plano de fundo para o Jasper ter aliados, né? Porque não vai dar para. Conforme você vai levantando essa régua de inimigos, o cara precisa de ajuda, né? No seriado, isso ok, a gente está falando de 26 minutos por semana, o foco é nas crianças, tá, mas o quadrinho não, o quadrinho vai ser questionado, né? Pô, mas o cara, uma viagem, né? O cara é tão poderoso, né? Então tem vários questionamentos que vale a pena. Bom, vamos ainda já mexe com essa coisa do sagrado, né? O pássaro dourado, né? Que foi até uma ideia do Shozo Ehara, que ele trouxe do ultracérebro que não foi aprovado, sim, de ter uma coisa divina e salvadora. Então até dá para brincar com isso, mas não é legal, né? É legal ter
um desenvolvimento também do lado dos heróis e não só uma coisa Você vai milagrosa. sempre um monte de Deus Ex Machina que É chato. e aí assim, chato. aquela coisa que derrota ali. Mas assim, a gente vai ter também o segundo volume do Jasper também vindo aí, em breve. Muito bem, meus queridos. Que legal que vocês vieram aqui. Uma salva de palmas para o Ed, pro Michel. Muito legal conversar com vocês aí. E que a gente continue aí juntos desenvolvendo esse mercado. Contamos sempre com o apoio de todo mundo. É isso aí. Muito obrigado. Valeu, galera. Quer cantar, Ed? Não. Não é minha praia. Mas eu quero Curtam o show de casa, obrigado pelo bate-papo. Valeu. Até a próxima. Até. Valeu. Uma salva de palmas de novo. Valeu. Ó, vai ter um sorteio. Me perguntaram